Olá, que bom que você se juntou a nós para mais esse estudo da lição da Escola Sabatina, ou Guia Bíblico, se você conhece assim. Que privilégio, não é? A cada 3 meses a gente poder estudar, se aprofundar em um tema. E nesses últimos 3 meses, estudando sobre educação e redenção. Que tema gostoso realmente para a gente poder estudar, não é? Pena que a gente está chegando já no finalzinho desse tema, nós estamos na 12ª lição. E eu tenho a alegria de estar aqui com alguns amigos aqui do IATEC. Aliás, você conhece o IATEC? Não? Então, se você não conhece, assiste este vídeo aí e já já a gente conversa. Quando a coisa fica séria, você pensa IATEC. Mas calma, o IATEC está sempre pensando em você. Quando alguém nos pergunta o que é que nos move, a nossa resposta é bem simples: você. Todos os dias no IATEC são assim, pensando em formas de contribuir com soluções que facilitem o seu dia. Não somente com a estruturação de uma rede mais inteligente através da tecnologia, mas buscando auxiliar na sua tomada de decisões. E como isso acontece? Com a sua ajuda. Nós contamos com você para que juntos possamos desenvolver projetos que criem possibilidades onde existem limitações para o cumprimento da nossa missão. Já fizemos muito trabalhando juntos e podemos fazer a igreja ir ainda mais longe. Estamos sempre por perto, na escola, na sua comunidade, no seu trabalho, nos escritórios da igreja e até no dia a dia da colportagem. Pois ser IATEC é saber que somos mais de 20 milhões de pessoas trabalhando em um interesse comum: propagar a mensagem. E para isso, nós contamos com você. Pensou tecnologia? Pensou IATEC. Agora que você conhece um pouquinho mais sobre o IATEC, deixa eu dizer para você, aqui no IATEC, para poder atender bem a nossa igreja, nós estamos divididos em 7 áreas de negócio, ou 7 verticais, como nós estamos acostumados a chamar aqui internamente. E uma dessas verticais é exatamente a vertical educacional. Olha que privilégio, né? A gente também aqui trabalha com educação. Esse é um tema que toca muito no nosso coração. E eu queria apresentar para vocês o Valdemar. Tudo bem, Valdemar? Que alegria ter você aqui com a gente. Que bom que você aceitou fazer parte, né? Estar com a gente aqui nesses estudos. A sua saudação também aos amigos que estão conosco. Tudo bem, pastor? Tudo bem? Sou muito grato que estar participando com vocês desse estudo e será uma bênção. Espero que vocês gostem também. Que legal, com certeza. E nós temos também o Wilson Carlos. Wilson, obrigado também por aceitar o convite, por separar esse tempinho para a gente poder falar desse assunto que é tão presente na nossa vida, mas que sempre tem algo mais para a gente poder aprender, não é? Obrigado pela sua presença e a sua saudação também aos amigos que estão nos assistindo. Obrigado, pastor. É um privilégio estar participando desse estudo. Esperamos que possamos compartilhar um pouquinho com cada um de vocês e que vocês possam gostar desse momento que iremos compartilhar juntos aqui. Obrigado, Wilson. Eu já quero aproveitar também, antes de fazer uma pergunta, te fazer um pedido. Eu gostaria que você orasse, pedindo a bênção de Deus para que a gente pudesse iniciar então os nossos estudos. Ok, antes de iniciarmos nossos estudos então, vamos fazer uma oração? Fechemos nossos olhos. Santo Deus, querido Pai, te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos, te agradecemos também pelo dom da vida e queremos te pedir em especial por esse momento de estudos que teremos aqui. Envie o seu Santo Espírito para que possamos compreender as mensagens que tu nos deixastes. Isso é o que nós pedimos e te agradecemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Experimentando e vivendo o caráter de Deus. Essa já é a lição número 12, né? A gente ainda vai ter mais um, mas eu gostei demais dessa lição, porque ela traz alguns assuntos assim extremamente relevantes, importantes, né? Esclarecedores. E o verso, e a gente tem que ler aqui, e você que está em casa, você também pode acompanhar aí na sua Bíblia, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 3,
versos 27 e 28, diz assim: E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E Wilson e Valdemar, aqui é o próprio Jesus falando, né? Tem um contexto aqui. E quando a gente ouve falar do sábado, né? Eu creio que você que está acompanhando aí em casa, e você também, Valdemar, e você, Wilson, eu queria até ouvir isso de vocês, porque quando se aproxima das horas do sábado, quando a gente fala do sábado, algumas lembranças ou experiências já vêm automaticamente à minha memória, né? E para vocês, qual é a lembrança, qual é a experiência que vem quando se fala ou quando a gente se aproxima das horas do sábado? Pastor, realmente as horas sabáticas são uma bênção em nossas vidas. E o que vem à minha memória é algo referente à minha infância. Toda sexta-feira podíamos acompanhar ali um período de preparação para recebermos as horas sabáticas e essa oportunidade de estarmos reunidos em família, estarmos sempre aprendendo, buscando mais sobre as orientações divinas. Esse era um momento assim que me marcou muito, me marcou bastante e trago para a minha vida essa experiência maravilhosa que eu vivi ali junto à minha família. E hoje eu procuro também ter esses mesmos momentos com os meus filhos e com a minha esposa. Essa chegada do sábado, esse momento de estar junto, de fortalecer os relacionamentos. Os vínculos, né? Ou seja, algo que você viveu e que te fez tão bem que é impossível para você hoje não repassar isso, não é, para os seus filhos, né? Inclusive a lição no sábado, ela tem a experiência linda, né? A experiência da Judy, né? Num contexto ali também, onde ela teve essa oportunidade, não é, de por causa do sábado, das horas sabáticas, dar um lindo testemunho, né? E você, Valdemar, qual é a lembrança, qual é a experiência que você tem, não é, quando se aproxima do sábado, quando a gente está se aproximando aí na sexta-feira e que o sábado está chegando? Pastor, assim como o Wilson comentou, né, eu tenho muitas experiências da minha infância e juventude. Mas eu vou trazer uma experiência desse ano que aconteceu, apesar da pandemia, né, que desse ano assolou aí o mundo inteiro. Eu tenho 5 irmãos, cada um morando em cidades diferentes. E aí uma irmã deu a ideia: Valdemar, por que a gente não reúne numa sexta-feira para a gente poder relembrar, né, o nosso tempo ali da juventude e ver como que cada irmão está passando por esses momentos, né, da pandemia, de isolamento. Eu falei, a ideia é muito boa, né? A gente usamos aí o recurso do Zoom. Na sexta-feira conectamos todos os irmãos e familiares. Pastor, foi uma bênção tão grande. As experiências, as trocas de experiência, relembrarmos o nosso tempo da juventude e recebemos o sábado ali juntos, né, apesar da distância, que estamos há mais de 8 meses fazendo toda sexta-feira. Era para ser apenas uma sexta-feira, mas hoje nós estamos toda sexta-feira. E aí combinamos até, a pandemia acabar, vamos continuar fazendo, porque é uma bênção receber o sábado, reunido entre amigos ali, né, porque tem agregados, né, agora que aumentou a família, né, éramos em 5, tem mais de 15, então vai aumentando, e é uma bênção mesmo receber o sábado nesse formato também. Que legal, Valdemar, eu já descobri algo mais sobre você, né, que vocês são em 5, não é? E você que está nos assistindo, quando falamos do sábado, quando nos aproximamos das horas sagradas do sábado, ali no pôr do sol de sexta-feira, qual é a lembrança que vem à sua memória? Quais são as experiências que você tem? E amigo, se você tem boas lembranças e você tem boas experiências, compartilha também. Que tal seguir o exemplo do Valdemar, não é? E juntar a sua família, os seus amigos de infância, não é? Colegas da escola. Que tal você chamar esse pessoal e falar um pouquinho, não é? Sobre as bênçãos do sábado e o privilégio que é, não é, a gente poder ter esse tempinho realmente de estar junto da família e em comunhão com Deus, né? Obrigado, amigos, por compartilhar as experiências de vocês. Bom, nós estudamos também, na lição dessa semana, tempo de admirar. Tempo de admirar. E, Wilson, com base aí no que você leu, não é? Do que nós estudamos na lição,
quais aprendizados nós extraímos nos dois relatos da criação, né, no relato ali de Gênesis 1, né, e depois no relato de Gênesis 2. Quais são os aprendizados que a gente pode extrair, não é, desses dois capítulos? Pastor, temos uma série de aprendizados que poderíamos extrair aqui desses dois capítulos. Nós não teremos tempo de ler os dois capítulos agora, mas eu incentivo vocês que estão participando desse momento, que possa abrir sua Bíblia e ler esses dois relatos, de Gênesis 1 e Gênesis 2. No primeiro capítulo, nós podemos perceber um relato mais direcionado a todo o processo de criação, cada dia da semana, como isso aconteceu, e aprendemos ali de um Deus criador. Já em Gênesis, no capítulo 2, nós percebemos o Deus dos relacionamentos. Deus cria ali, podemos até ler aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então Deus aqui prepara a esposa para Adão. Então fica muito claro o processo onde Deus diz que não era bom o homem estar só e prepara uma companheira para ele. E nesses dois relatos, nós temos um elo de ligação entre os dois relatos, que é justamente o sábado. E no capítulo 2, Gênesis 2, versículo 2, nós lemos assim: no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. E esse elo de ligação entre os dois relatos é justamente para nos permitir buscar a Deus, estar mais unidos ao nosso Criador, e referente ao relato 2, que encontramos ali em Gênesis 2, fortalecer os nossos relacionamentos. Os relacionamentos entre a nossa família, amigos, é um tempo separado para que possamos crescer, tanto junto ao nosso Criador, quanto junto aos nossos familiares. Que legal, né, Wilson? Assim, e você que acompanha em casa também, talvez os dois pontos mais atacados, né? Ou para alguns, às vezes, até mais divergentes, né? O primeiro deles é a instituição do dia de sábado como o dia do repouso, né? Nós somos criacionistas, acreditamos na criação literal, onde Deus em 6 dias fez os céus, a terra, o mar, a fonte das águas, né? Quando Deus povoou esse planeta, pegou um planeta sem forma e vazio e deu forma e colocou vida, mas separou, já no final da criação, um dia para o descanso. E o fato de percebermos aqui nesse relato, conforme você disse, né, Wilson, que Deus já separa esse dia na criação, isso deve ocupar mais tempo do meu pensamento e do meu estudo. Ou seja, nós vamos estudar um pouquinho mais à frente ainda nessa lição dessa semana, mas já é importante a gente entender, não é, se é que você tinha essa dúvida, não é, que o sábado é instituído desde a criação e foi o próprio Deus quem o instituiu. E é importante a gente linkar também com o verso que nós temos como verso para memorizar. Esse dia foi feito por minha causa, não é? E por quê? Que Deus extraordinário, que amor é esse que fez com que esse Deus já provisionasse na criação um dia por minha causa, por sua causa. Só isso já merece toda a nossa atenção para nos debruçar e estudar muito mais, não é? E uma outra instituição que tem sido muito atacada também, mas também na sequência, como o Wilson disse muito bem, né, Wilson? É a instituição da família, não é? Essa é uma instituição divina, o sábado e a família, instituídos logo no início da ação de Deus, nos primeiros dias, né? Primeiro dia da criação, Deus vem, não é? Institui o sábado e em seguida ele institui o casamento ou a instituição da família. A gente tem que realmente ficar atento, não é? Você que está aí em casa, e entender que se Deus deu tanta importância para colocar isso logo no princípio, a gente também precisa parar um pouquinho e pensar e repensar também os nossos relacionamentos, não é? Muito bem.
Já na segunda, o tema foi tempo de redescoberta, né? E aí, Valdemar, quais foram ou qual o meio que Deus utilizou para ajudar os israelitas a redescobrirem a identidade deles e o verdadeiro Deus? Pastor, eu creio que quando Deus pediu para Moisés que tirasse o povo do Egito, ali o povo já estava sem a noção de quem eles eram filhos, né? E qual era a sua identidade. Então, imagina, mais de 400 anos, por aí, né, de cativeiro, num mundo pagão, vivendo ali, fora dos princípios. Então, eles perderam a noção de quem eram os filhos de Deus. Ou seja, não é? Quando Deus faz a promessa a Abraão, quando a gente volta alguns capítulos aqui, né, o início do livro de Gênesis, quando Deus chama Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, de ti farei uma grande nação, né? Abraão creu, mas em alguns momentos Abraão perguntou, Senhor, eu já estou avançado em idade, quando é que essas coisas vão acontecer? Porque naturalmente ele queria ver, não é, o cumprimento dessa promessa. E chega um momento que Deus fala, não é, para Abraão, Abraão, você vai descer à sepultura, você vai descansar, 4 gerações vão se passar, ou 400 anos, até que eu cumpra a minha promessa. E olha só, né, 400 anos depois, a promessa de Deus está cumprida, não é? Uma grande nação sai realmente ali do Egito, mas ela sai contaminada, não é, pela cultura pagã, pela cultura egípcia, e era necessário então, não é, Valdemar, eu entendo aqui que era necessário realmente Deus ensinar, relembrar, não é, trazer à mente do povo quem eles eram e quem era o Deus a quem eles serviam, né? E o sábado foi o meio que Deus utilizou para que eles redescobrissem a sua verdadeira identidade e que Deus era o seu Deus. Legal, e eu gostei da palavra muito bem escolhida aqui, redescoberta, não é? Porque talvez você que está aí em casa, não é? Você que está aí passando pela fase universitária, não é? Já tenha sido alvo de ataques lá na sua sala ou com seus professores, né? Dizendo, não, mas o sábado aí foi uma invenção de Moisés, né? Foi para o judeu. Não, nós acabamos de estudar aqui que o sábado foi feito por minha causa, por sua causa. Deus instituiu no final da semana, completando a semana da criação. E isso é tão importante, isso é tão relevante que quando Deus escolhe uma nação, não é, para ser uma nação que representasse, não é, a esse Deus extraordinário, a esse Deus maravilhoso, Deus já começa relembrando, né, quem Ele é e as bênçãos, não é, que Ele havia instituído, né, e naturalmente o sábado é essa lembrança que Deus traz rapidamente, não é, à memória da nação. Wilson, seguindo aqui com o tema Tempo de Redescoberta, quais lições o povo deveria aprender com as experiências do maná, o pão do céu? Nós estamos estudando sobre educação. Há quase 3 meses nós estamos estudando sobre educação. Se você está entrando hoje pela primeira vez nas redes sociais e você gosta desse tema e quer aprender um pouquinho mais, então você pode voltar no YouTube, procurar as lições anteriores e você vai poder fazer aí um curso intensivo, né, sobre educação e redenção, sobre a ótica bíblica, né, a verdadeira ótica, a ótica correta, né? E na didática de Deus, Wilson, tinha o maná, não é, que Deus enviava. Quais lições o povo deveria aprender com a provisão do maná? Então, realmente, o povo de Israel tinha algumas lições a aprender ali com a experiência do maná. Foi um verdadeiro milagre, essa providência de Deus, né? A cada dia o povo recebia o maná. E Deus deu orientações claras de que o povo deveria recolher somente o suficiente, o necessário para o dia. Tivemos ali até o relato de alguns que tentaram. Sempre tem, né? Aqueles que querem testar, né? Isso, tentaram recolher um pouquinho mais do que deviam ou do que precisavam para o dia. E segundo o relato bíblico, o maná ele estragou, porque Deus tinha orientado que eles deveriam realmente ter somente o que tinha de provisão para o dia. E percebemos um segundo milagre
que é o que acontecia às sextas-feiras. Na sexta-feira o maná era dobrado, havia em dobro e o povo deveria colher em dobro o maná e preparar para o sábado. E no sábado não teria o maná. E, inclusive alguns Foram também lá para ver se achava o maná, mas Deus utilizou da experiência do maná para educar o povo e também para fortalecer essa experiência do sábado, que no sábado o povo precisava estar mais próximo do seu Criador e relembrar a sua identidade e relembrar quem era o seu Deus. Isso é fantástico, não é? Essa didática de Deus, não é? Em dizer assim, olha, não se preocupem, as minhas promessas não falham, não é? Eu sou um Deus fiel, eu cumpro as minhas promessas, não é? E Deus enviava todos os dias, não é? E dizia assim, não provisione para amanhã, ou seja, Deus estava dizendo para o povo, você precisa confiar em mim, eu estou aqui, eu vou enviar. E tinha um outro ali que acabava indo lá e juntando um pouquinho mais, não é? E não podia tirar proveito daquilo, né? E você que está nos acompanhando, você que está aí em casa, como tem sido a sua experiência? Quando você olha para essa história, quando eu olho para essa história, eu tiro algumas lições. Eu entendo aqui, eu aprendo aqui, Wilson, Valdemar, eu aprendo que mesmo hoje não tem o maná caindo, mas as bênçãos de Deus continuam caindo, né? O que eu posso fazer, o que eu devo fazer na sexta-feira, que nós chamamos o dia da preparação, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer nesse dia, que não seria ideal para fazer no dia de sábado, né? Como o maná caía em dobro, o povo provisionava e não tinha aquela preocupação no sábado de levantar e ir lá, e não caía no sábado, porque no sábado com certeza Deus queria dar outras bênçãos, não é? Deus queria ter um relacionamento ainda mais próximo, ainda de mais intimidade. Então eu faço um desafio para você que está em casa, e esse é um desafio para mim também na minha casa. Sexta-feira, o dia da preparação, isso significa que tem coisas que eu preciso fazer na sexta e que eu deveria fazer na sexta para que isso não ocupasse o meu tempo no sábado e para que no sábado eu pudesse receber então as outras bênçãos que Deus, com certeza, continua derramando sobre o seu povo. Obrigado Wilson, obrigado Valdemar por participar desse estudo aqui conosco. Experimentando e vivendo o caráter de Deus. Que privilégio, não é? A gente poder passar 3 meses estudando sobre educação e redenção, um tema inesgotável, Vamos estudar por toda a eternidade. E eu tenho a alegria também de estar aqui, quero apresentar para vocês o Alan, que também faz parte dessa vertical educacional, tem educação no coração. Alan, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui para essa segunda parte da lição e a sua saudação também aos amigos que estão nos assistindo. Obrigado, pastor. É um privilégio estar aqui, poder contribuir um pouquinho para o estudo da lição e a compreensão, especialmente nesse tema tão especial que é o nosso relacionamento com Deus. Obrigado. E eu tenho também a alegria e o privilégio de estar aqui também com o Romeu. Obrigado, Romeu, por separar esse tempinho e estudar bastante. Eu estou vendo daqui a sua lição toda marcada, eu creio que esse já é uma prática, um costume, né? E obrigado por vir aqui para poder compartilhar um pouquinho daquilo que você estudou. A sua saudação também aos amigos que estão nos assistindo. Eu que agradeço, pastor, muito obrigado por participar desse momento. Para mim é um privilégio poder estar aqui com vocês. E essa lição dela tem trazido realmente lições maravilhosas e para nós é um privilégio. É verdade. E, Romeu, terça-feira nós estudamos sobre tempo para descobrir prioridades. E é possível que você que está acompanhando esse estudo conosco nessa semana, inclusive deixa eu dizer para você, se você descobriu esse assunto essa semana e você gostaria de conhecer um pouquinho mais, nós estamos na 12ª lição, é só você procurar no YouTube e você vai poder, usufruir de todos os conteúdos anteriores também. E talvez prioridade seja um desafio, Romeu, seja um desafio. Para mim é um desafio, pode ser que seja para você, para o Alan também, não é? Mas quando falamos sobre descobrir prioridades dentro do tema que nós estamos estudando, quais algumas prioridades que podemos descobrir ou definir para o dia de sábado? Pastor, eu acho muito interessante que a lição trouxe como base para esse tema, né, na lição da terça, o capítulo 58 de Isaías.
Porque esse capítulo 58, eu vejo o contexto que ele começa ali, Deus falando sobre o jejum, e o aspecto que é abordado ali nesse capítulo é o seguinte: o povo de Israel estava fazendo a prática do jejum, mas um jejum vazio, sem significado, apenas uma cerimônia vazia. E logo em seguida ele entra na questão do sábado. E eu penso que hoje, aplicando para nós, hoje, se nós não tomarmos cuidado, o sábado pode ser para nós também um dia de apenas, como eles faziam com o jejum, uma cerimônia vazia, um dia vazio sem significado. Mas por quê? Aí nós estamos falando sobre prioridades. A questão é, a prioridade para esse dia é Deus. E nesse capítulo 58 de Isaías, isso é claro. Deus deixa muito claro ali que ele tem que ser a prioridade. E a lição coloca aqui, eu acho bem interessante, que ela disse assim, que no contexto do restante do capítulo, o sábado diz respeito a nos deleitarmos em descobrir o caráter e os propósitos de Deus. Então, quando eu coloco Deus como prioridade, aí eu estou colocando o sábado dentro do foco certo, dentro do prisma correto. E Jesus, ele coloca lá para nós também, lá nos evangelhos, uma forma também muito didática, ele coloca, eu vejo de uma forma bem didática, né, já que estamos falando de educação, que o sábado também, assim como eu tenho que dar prioridade a Deus, a estudar sobre Deus, a crescer no meu conhecimento de Deus, eu tenho que também dar prioridade ao meu próximo. É o dia de fazer o bem ao próximo, é o dia de que Jesus, ele fez muitas curas no sábado. É verdade. Ensinando que realmente esse é o dia para isso, que eu tenho que dedicar para poder colocar em prática realmente o amor ao próximo, né, que é a essência do nosso cristianismo. Exato. E Romeu, você falando, é muito legal isso, porque talvez você já tenha se deparado com situações assim, você que está nos assistindo, você pode ter se deparado com situações assim, ou você pode ter essa pergunta também, não é? Mas o que esse povo faz no sábado? E o sábado não se resume, eu creio, a simplesmente não ir ao trabalho, não ir à faculdade, não é não ir. É o que eu, de fato, priorizo, é o que eu estou fazendo. E talvez muitas pessoas não tenham essa correta compreensão, né? E aí fica até um desafio, né, para quem está acompanhando em casa. Se você trabalha em alguma empresa e você pede a dispensa das horas do sábado, ou você é um aluno universitário ou mesmo do ensino médio e você negocia com seus professores, mas o que os seus professores e os seus colegas sabem ou entendem sobre as suas prioridades no sábado? Que pode ser que alguém fale assim, mas ele não vem aqui para a aula, é um privilegiado, né? Ele não vem para a aula e passa o sábado inteirinho lá de boa, né? Então, realmente priorizar é esse o ponto, né? Ou seja, se simplesmente paramos, Alan, talvez você tenha a sua contribuição também, mas não é só deixar só não fazer, não é? E eu me lembro de um colega uma vez na universidade que ele me parou um dia da semana e falou bem assim, mas Eliezer, rapaz, você não vem, e ele até brincou assim, né? Falou assim, mas que vida boa, né, rapaz? Pô, a gente vem aqui na sexta-feira, tem que estudar, tem que ralar, você não vem, abona as tuas faltas e você fica lá de boa lá, você fica o quê? Você fica rezando, E ele imaginava que eu simplesmente parava ali e não fazia absolutamente nada, e eu comecei a falar para ele do privilégio, das bênçãos que era e de tudo aquilo que eu podia fazer no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com a minha família e no meu relacionamento com o próximo, né? Verdade, tantas coisas boas, né, para se fazer no dia de sábado. Eu queria destacar aqui apenas nessa lição da terça-feira, em Isaías 58, 2 pontos importantes aqui, né? A questão da adoração egoísta, né? Aliás, do cerimonial egoísta, né? Porque quando se fala do jejum, fala que eles jejuavam para os seus próprios conceitos, né? Para si mesmo, né? E na questão do sábado, Deus falando para eles deixarem de cuidar de fazer a sua própria vontade, né? E uma outra coisa interessante aqui, do Isaías 58, né? É que a questão de chamar o sábado deleitoso, né? O sábado é um dia especial, né? Um dia de alegria, um dia de encontro com Deus. Verdade. Excelente. Eu espero que você que está acompanhando, que está nos assistindo, tenha também recebendo esses insights, não é? Essas descobertas e essas redescobertas. Que tal então, não é? Priorizar, não é? Aquilo que a gente vai realmente fazer. E Alan, equilíbrio. Essa é uma palavra chave, principalmente nos dias em que nós vivemos, né? Onde o tempo realmente nos consome, né? E nesse contexto da lição que nós estamos estudando essa semana, tempo para encontrar
equilíbrio. Quais algumas, o que Jesus ensinou sobre o sábado, não é? Em Mateus capítulo 12 e também em Lucas capítulo 13, que nós estudamos essa semana. Quais são as lições que Jesus ensinou e que nos ajudam a encontrar esse equilíbrio? Eu terminei o texto de Isaías 58:13 de propósito, né, de falar ali sobre a questão do sábado deleitoso. Quando a gente estuda aqui os contextos, né, onde Jesus falou sobre o sábado, especialmente o contexto onde Jesus confrontou o sábado com a liderança religiosa, né, a gente percebe, devido às coisas que a gente aprende aqui na Bíblia Sagrada, que o sábado não estava sendo um dia deleitoso para eles, devido às muitas regras, né, que eles tinham estabelecido e colocado sobre os mandamentos que Deus estabeleceu na sua lei. Em Mateus 12 é aquele momento onde Jesus passa pela seara, né, e ele está colhendo ali espigas junto com os seus discípulos, né? Lucas 6 vai dizer que eles começam a esfregar as espigas e a comer isso, incomoda a liderança religiosa, porque além da Bíblia eles têm as suas tradições orais, né? Aquilo que ao longo, né, de um determinado tempo eles vão construindo, né, e vai se consumar ali na Mishnah, no século II, e eles colocam essas regras, então, e as pessoas têm que observar muitas regras para guardar o sábado. Ou seja, eles estão tão cheios de regras ali, que o sábado passa a ser um dia, um fardo para eles, muito difícil, porque eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro. E nesse momento, então, Jesus, ele coloca o sábado no seu devido lugar, né, dizendo que eles estavam condenando os discípulos, e eles eram inocentes, porque aquilo que eles estavam fazendo não era uma transgressão do sábado. Em outros momentos, Jesus confrontou eles também, né, como a cura daquele paralítico ali no tanque de Betesda, onde Jesus pediu para que ele levasse a cama, a cura do cego de nascença, onde Jesus cospe no chão, que vai totalmente contra as suas tradições. Não vai contra aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, né? Porque a Bíblia não fala disso, mas vai contra as suas tradições orais. Mas a gente tem aqui um outro aspecto também, né? O aspecto aqui do não fazer. Evidentemente, existem algumas regras, né, no mandamento do sábado, porque senão a gente também não vai atingir o relacionamento que Deus gostaria que a gente atingisse nesse dia. Então, existem algumas normas que elas são estabelecidas ali. Tá? Mas temos aquela outra questão também, de não fazer nada, que é o que você falou que vocês fazem no sábado. Né? E aí eu queria tomar o texto aqui de Lucas capítulo 13, né, onde Jesus ele cura aquela mulher que fazia 18 anos que ela estava enferma. Né? E quando Jesus faz essa cura, o chefe da sinagoga fica bravo com Jesus. Né? Fica bravo com Jesus. Aí Jesus fala do jumento que eles soltam para tomar água. Mas aqui tem uma coisa interessante que eu queria destacar, que é a questão seguinte, né? Ou seja, fazia 18 anos que aquela mulher estava ali na sinagoga. Né? E por 18 anos ele não fez nada por ela. Né? Será que ele usava o mandamento do sábado, né, como uma forma de escapar da sua responsabilidade de poder ajudar aquela mulher? Entende? Então, 18 anos ela estava ali. Então, Jesus mostrou que o sábado é um dia de alegria, um dia de libertação. Né? No caso dela, eu fico pensando como foi a experiência dela no momento da cura. Né? Como foi a experiência daquele paralítico no tanque de Betesda na hora que ele levantou e começou a andar. Que sábado especial foi aquele para ele. E o sábado daquele cego de nascença. Ou seja, ele nunca tinha visto, a hora que ele enxerga. Entende? É uma experiência especial. Eu acho que esses relatos, né, o homem da mão ressequida, né, Jesus pede para ele estender a sua mão. Então Jesus está ensinando coisas extraordinárias, ou seja, a alegria que essas pessoas sentiram, né, naquele sábado, ela traz uma lição especial para nós. É bonito ver que a didática de Deus, não é, ela traz o equilíbrio para o ponto exato. E quando a gente tenta contribuir, não é, a gente acaba desequilibrando as coisas. E é bonito ver como Jesus, que a Bíblia é didática, e essa didática é para repreender também, né? E como Jesus faz isso de algumas vezes mais severo, de outras vezes até bem humorada, porque várias ações que Jesus faz para o processo de cura, na realidade elas colocam por terra, não é, tradições e superstições humanas, porque na realidade Jesus quer puxar para o equilíbrio, né? E eu pergunto também para você que está nos assistindo aí, você tem se preocupado em trazer em buscar o correto equilíbrio para o dia de sábado na sua vida? Porque se você não está se preocupando com isso, não é? Nós falamos um pouco sobre isso, né? Sexta-feira, o dia da preparação, para que a gente possa eleger as nossas prioridades e ter o equilíbrio.
porque eu tenho filho pequeno, né? E quem tem filho sabe como é, né? E chega no sábado, eles querem ter as mesmas atividades que na semana. E se você não tem um preparo, se você não se organizou, se você não tem um equilíbrio, você vai oferecer para eles uma série de restrição, de não, né? Ou pedir para eles também fazer tantas coisas, não é? E a gente vê algumas experiências aí, né, de pais que na preocupação com a correta educação do filho, coloca o filho a tarde inteira para poder fazer o ano bíblico, né? Chega um ponto que o menino não quer mais nem olhar para a Bíblia. Equilíbrio, né? Então, o sábado não é um dia de nãos. Deus já deixou muito claro o que não era para fazer, ou seja, o que você fez durante os 6 dias da semana, agora você para. E nesse dia você busca estar na companhia de Deus, na presença de Deus, na companhia dos irmãos, na comunhão com os irmãos, mas quanto mais você se organizar, mais você se preparar, mais equilíbrio a gente vai ter e aí de fato a gente vai poder usufruir as bênçãos de sábado e o sábado de fato será deleitoso, não é? Muito bem, tempo para a comunidade. Que exemplo os discípulos seguiram após a ascensão de Jesus em relação ao sábado? Alan, você que estudou também, a gente estudou um pouquinho sobre isso, né? E falando sobre comunidade especificamente, não é? Quais os exemplos que eles seguiram, não é? Após a ascensão de Jesus? Falando aqui no contexto de educação, né, a gente percebe ali, estudando especialmente ali o livro de Atos, né, que a sinagoga ela era um lugar de ensinamento. Ela era um lugar de ensinamento, né? Especialmente o sábado, né? Não tinha como você ir na sinagoga no sábado e você não ler a Torá, né? E você não estudar o livro de Deus. Então, Jesus, como nós dissemos aqui, ele veio tirar as tradições, colocar o sábado no seu devido lugar. Entende? Mas ele não veio para tirar o sábado. O sábado continuaria sendo esse momento de experiência especial com Deus. E quando a gente estuda a vida dos apóstolos, a gente vê isso, né? Por exemplo, Paulo em Filipos, né? Paulo em Filipos, ali vai guardar o sábado, encontra as mulheres, ali prega para elas, depois ele vai numa sinagoga, depois a cidade inteira junta-se para ouvir a palavra de Deus, ali no sábado, né? Depois a gente vê Paulo, por exemplo, em Antioquia, né? Especialmente o texto aqui de Corinto, né? Que fala que Paulo, nos 6 dias da semana, ele fazia tendas, né? Mas no sábado, o que ele fazia? Ele ia na sinagoga, entende? Para poder ouvir a palavra de Deus e pregar também, quando ele tinha oportunidade. Então a sinagoga, ela ela era já um ambiente especial de ensinamento, e após, né, Jesus Cristo, o sábado continuou sendo isso, esse momento de privilégio especial. É verdade. E você que acompanhou esse estudo conosco, quantas lições, não é, nós não podemos aprender juntos aqui? Se você quiser conhecer um pouquinho mais, já tem quase 3 meses que nós estamos estudando sobre esse assunto. No canal aí do YouTube, você procure e você vai encontrar todas as lições anteriores. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Eu termino dizendo o que a lição chamou a nossa atenção. Nós estaremos verdadeiramente santificando o sábado quando santificarmos a nós mesmos. O sábado é uma oportunidade que temos, não é, um oásis no meio da semana, não é, que Deus nos dá para irmos à presença dele, reconhecendo as nossas limitações e clamando a ele por sabedoria. E aí fica a dica: organize-se, priorize e com equilíbrio, não é? Viva o dia de sábado e desfrute das bênçãos do sábado e permita que isso também seja uma bênção na vida da sua família e daqueles que estão ao seu redor. E eu gostaria, Romeu, que você orasse para a gente poder finalizar o nosso estudo. Ok, oremos então. Grande Deus, muito obrigado mesmo, porque o Senhor nos concedeu o privilégio de estudarmos essa lição. Tantas lições maravilhosas aprendemos aqui a respeito do sábado, e com toda certeza o Teu Espírito esteja conosco, nos orientando, abrindo nossa mente, nosso coração aqui também. Que essas verdades aprendidas, elas possam ficar realmente na nossa mente, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria e nos dê também a força que precisamos para poder colocar isso em prática na nossa vida. Fica com cada um de nós, nos abençoe, cada família que está aqui, aqueles também que estão nos assistindo. Que a Tua graça seja sobre todos nós, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.